Oi, eu sou a Lia Camargo E eu sou a Lu Carniti. Sejam bem-vindos a essa tal maturidade. um podcast onde a gente fala um pouco sobre as vivências e experiências da mulher de 40 anos, que somos nós, e vocês talvez também. Com todas as dores e as delícias da vida madura. O nosso podcast é semanal e a gente aborda os assuntos que rodeiam a maturidade da mulher. Bem-estar, carreira, relacionamento, todos esses temas do universo feminino. Bom, eu sou a Lu Carniti, eu sou mãe da Ana e do Davi e assumo, eu sou uma controladora em tratamento. Mas também sou apaixonada por diálogos sobre longevidade. E agora, aos 40, decidi me aventurar como criadora de conteúdo e também buscar uma vida um pouco mais saudável nesse caos urbano. E eu sou a Lia, pioneira na criação de conteúdo digital, mãe do Fefe, virginiana raiz, mais adepta, assim, a algumas boas gambiarras da vida. E agora tô aqui entendendo aos 40 que o feito é melhor do que o perfeito e eu convido vocês para experimentar aqui com a gente o que é essa tal maturidade. Você quer vir junto com a gente nessa jornada? É só nos seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok e também no Spotify e no YouTube. Quando você é criança, adolescente, os 40 parecem estar tão longe, mas aí eles chegam de repente como um furacão. Um furacão que chega para abalar com tudo, né? Essa idade tem na sua essência um divisor de águas. Como lidar com tudo isso? Você teve, assim, um choque de realidade? Com certeza. E é por isso que hoje a gente está aqui para falar sobre o Eita, quarentei. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre os desafios de ter chegado até essa idade. Eita, quarentei. É eita atrás de eita, né, Lia? É muito eita, é uma loucura, né? A gente tem várias expectativas, eu acho. Mas aí quando a gente chega nos 40 anos, acho que é uma experiência pessoal. Eu não me sinto velha como eu achava que eu ia ser. Eu achava que aos 40 eu ia estar com a vida clara, resolvida, ia ter propriedade, Terrenos. muito assim. Quando chega nós, eu falo, eu sou tão jovem. Então, Adolescente de 40. a gente leva esse choque, né? Como assim 40? Porque, de fato, a gente vem trazendo na nossa forma de pensar, na nossa história, né? De que talvez chegar aos 40 era chegar de uma outra forma que é diferente do que a gente está chegando agora. E eu queria te perguntar uma coisa, Lia. Você tinha medo de envelhecer? Eu acho que eu não tinha e não tenho, mas tem algumas coisas que assustam. Não vou mentir pra você que tá aí nos 30 e poucos. Eu acho que o que me assusta mais, assim, nos 40 é saúde. É porque agora a gente tem que fazer uns exames muito doidos que não existiam antes pra gente. A gente, cada ida ao médico também, a gente, né, se sente mais frágil. Eu odeio essa sensação, assim, de me sentir mais frágil de saúde agora. De que a saúde já não é mais a mesma. É isso que te pega, é isso que pega pra você. É, que os exames são diferentes, são mais assustadores, né? Eu acho que isso é o que me assusta mais. E também, acho que também tem um pouco da gente ver os nossos pais começando a ficar mais frágeis também na questão de saúde, né? Que bate na gente, tipo, meu Deus, agora eles são idosos. Meu pai e minha mãe sempre ativos, eram tudo, agora são idosos. E a gente já começa a pegar um pouco esse lance dos exames, é algo que você falou agora, me veio à memória também, de que antes eu chegava no médico, eu fazia os meus exames na minha juventude e tal, e entregava os exames e ele falava, tá tudo bem, tá tudo certo, nossa, seus exames são perfeitos, qualquer pessoa podia comprar esse seu exame aqui, se você vendesse, qualquer um ia querer comprar esses resultados, porque seus exames são perfeitos. Só que aí, de um tempo pra cá, vem aparecendo um negocinho aqui, aí tem uma taxinha que era baixa, agora já tá mais alto, o colesterol tá um pouquinho, né? A gente vai sentindo ali algumas mudanças que a gente fala, opa, peraí. e fazia exame de sangue e não sabia por quê, o que era cada coisa, não se preocupava, né? Agora a gente já tem que, ixi, esse aqui tá baixo. Será que esse Google é sempre câncer? Coisa horrível. É sempre assim, vou morrer. Pronto, o Dedé me falou. Aí você já fica mais embirutada. E você sabe que daí eu mudei uma coisa? Antes eu fazia os exames e tudo mais, a ansiedade era tanta que eu saía do laboratório, eu chegava em casa, eu já acessava o site, colocava lá e ficava lá atualizando para ver se já saiu o resultado, porque eu queria ver. E eu tentava interpretar e eu buscava na internet o que significava isso. Sempre vai morrer? Sempre vai morrer, é câncer, né, da fase final. E aí, a partir de um momento, eu vi que aquilo já não funcionava nada, eu ficava ansiosa de besteira. E aí, agora, o que eu faço? Eu vou pegar os exames no dia da consulta. Então, minha consulta... Jura, essa é a minha conquista da vida, obrigado, Senhor. Porque agora eu faço isso, eu tenho a consulta à tarde, aí antes de ir pra consulta eu passo no laboratório, pego os envelopes fechadinhos, chego plena na mesa do doutor, coloco o envelope ali, ele abre, porque de fato eu não tenho mais muito o que fazer. Mas agora eu já entendi. E medo assim, de questão de aparência, você tinha? Amiga, eu vou te dizer que eu tinha medo de envelhecer, por quê?
A minha mãe é uma mulher que, apesar de ser maravilhosa em todos os sentidos, ela tinha muito medo de envelhecer. Ela sempre falou que ela tinha muito medo de envelhecer. Ela morria de medo de envelhecer, chegando até a se emocionar quando ela falava disso. Assim, ai, como que vai ser? Então eu via ela sofrendo muito, assim, pessoalmente falando com relação ao envelhecimento. E aí eu falei, poxa, se minha mãe tem medo de envelhecer, eu também tenho que ter. Passou pra você, né? Ela Se mamãe tem medo de algo, a gente tem que ter medo junto, né? E aí, quando eu comecei a ver que, de fato, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, hoje a gente está passando por esse processo do envelhecimento com muito mais suporte do que, né, elas passaram. Então, eu tinha medo de envelhecer, muito medo de envelhecer, principalmente pela questão da saúde. Não tanto a questão estética, não tanto a questão funcional, mas mais a questão da saúde mesmo. Mas agora eu consegui ressignificar. Quando eu percebi que eu estava envelhecendo, que eu estava chegando no momento em que, opa, peraí, tô chegando perto dessa virada, eu comecei a lidar com o envelhecimento de uma forma um pouco mais amigável. Uma forma, tipo assim, amigo, eu tô aqui, você tá aí, vamos juntos, né, nessa... E eu acho que a gente tá nesse momento, assim, em que, né, como sociedade, tá todo mundo meio treinando o olhar para ver o envelhecimento como uma coisa bonita, né? Falando esteticamente mesmo também, né? Aceitar, né? Porque até então, realmente, se a gente pensa, né, na atriz da TV, fez 40 anos, já virou a avó da novela, né? Tem essa coisa, assim, uma cobrança ainda muito... tá sendo cuidada agora do que a mulher é quando ela tá mais velha. E principalmente porque o envelhecimento, no meu ponto de vista, ele é um envelhecimento que a gente não pode olhar para o envelhecimento como algo único. Na verdade, ele é um envelhecimento do corpo, que é diferente do envelhecimento da mente, que é diferente do envelhecimento da alma. Isso. Né? Então, sobre nenhum dos três a gente tem controle, sobre nenhum dos três a gente pode pausar ou fazer qualquer ação que o mude bruscamente. Uhum. Mas o envelhecimento de cada um deles é único. Então, o corpo envelhece, não tem jeito, a gente passa pelo processo do envelhecimento, a gente tem ações e agentes que nos ajudam a passar de uma forma um pouco menos drastosa, vamos pensar assim, né? Mas o envelhecimento da mente também é algo que a gente não consegue controlar. Vem as doenças, a gente vai perdendo neurônios, né? Vem os esquecimentos da vida. Meu Deus, onde é que eu vou? Onde que eu coloquei isso? Onde que eu coloquei aquilo? Todas as vezes que errei nesse podcast foi o envelhecimento da mente. Gente, culpa do envelhecimento, né? Foi culpa minha, foi biológico. E a gente não controla. E o envelhecimento da alma. O envelhecimento da alma é algo que eu acho que dos três é o que a gente mais tem controle. É gostoso, né? Eu adoro, assim, ser velha falar não pra tudo, ter a desculpa, não sou obrigada. Exato, eu acho que é onde a gente tem um pouco mais de domínio ali, né? Uhum. E a parte da mente eu já sinto demais, assim. Também não é, assim, velhice, é sabedoria, né? Acho que o envelhecimento da alma é uma coisa com mais glamour, com mais status, tipo... Eu sei o que eu estou falando, eu já passei por isso na minha vida várias vezes. Isso, e envelhecer a alma, é isso que você falou, de uma forma plena, de uma forma proveitosa, né? De como é bom poder passar pelo envelhecimento, né? E aí, pensando nessa questão do envelhecimento da mente, eu já vejo, por exemplo, meus raciocínios não são mais tão rápidos quanto eram. É Covid? Ou são os 40 anos? Ou é maternidade? A gente não sabe, a gente tá aqui só pra jogar a conversa fora. Como desvendar o que acontece nesse cérebro de 40 anos? Porque às vezes as palavras já não saem certo, eu já tenho... Eu quero falar, eu sei, assim, eu vou falar microfone, mas tá na minha cabeça um monte de outra coisa, não sai a palavra. Eu tenho um exemplo que eu tenho certeza que é, assim, uma coisa da maturidade. Eu gostava de ler manual, eu era a pessoa que pegava o manual, lia tudo, aprendia tudo. Agora eu olho pro manual e falo, não vou ler esse manual, bem velhinha assim. Eu vou tentar, por 1 hora, ligar essa televisão, não vai dar certo, vou precisar pedir ajuda, mas eu não vou ler o manual em 10 minutos. E bula? Não. Eu lia bula, eu lia todas as bulas de todos os remédios que eu ia tomar, sabia todos os diversos. Agora, assim, eu falo assim, se Deus quiser, vou tomar e aconteça o que acontecer. Mesmo porque também no envelhecimento físico, os olhinhos também já estão ficando cansados. É uma realidade. Eles estão cansados. Então, assim, a gente já começa a abrir mão de algumas coisas que a juventude trazia, aquela coisa de preciso saber de tudo, preciso ter... Você que está assistindo a gente, conta aí uma coisa, assim, que você não imaginava e que te fez, assim, perceber que você não é mais uma garota, uma jovem... Uma coisa que aconteceu e te marcou, assim, do tipo, não enxergar a bula do remédio. Conta pra gente nos comentários aí que a gente quer ver os melhores. A gente quer ver se é só com a gente mesmo que isso tá acontecendo. Né? 40, assim, aos 30 e poucos já começam os sinais. São sinais. Então, assim, a gente sabe que são processos individuais, né? Cada um envelhece da forma que
que ele é possível, que ele cabe. Uhum. Mas, para mim, o envelhecimento tem sido um desafio muito grato, assim. Eu tenho muita gratidão por passar pelo envelhecimento. Afinal, estamos vivas. Se você envelhece, você tá vivo. Olha que boa notícia, e é isso aí. Aí você já vai sorrindo. Ainda bem, Ainda porque bem, se você não envelhece é porque você não vive mais, né? Então, eu tenho tentado tratar o envelhecimento como algo, como uma gratidão mesmo, de poder passar por esse processo e poder viver essa experiência que muitas pessoas, né, não têm essa oportunidade. E aí, por ser um processo individual, eu acho que tem pessoas que talvez não lidem tão bem com isso, né? Eu acho que é um tema que... Eu não sei se é nem pessoas, mas eu sinto que tem dias que eu não lido tão bem com isso, né? verdade. Tem, assim, umas coisas... a semana passada, as minhas costas, eu fiquei com muita dor nas costas, um nervo ciático. E assim, eu vejo meu filho virando pirueta, de ponta cabeça, tal, bate pra lá, bate pra cá, e não dói nada, né? É de borracha. Aí, a gente senta numa cadeira ruim, no dia seguinte não anda. E eu fico um pouco de raiva, assim. Eu ficava pensando, meu, cara, não acredito que uma bobeira dessa, uma cadeira que não tá confortável, me quebrou desse jeito, né? E são coisas que às vezes a gente fazia, e, gente, isso, que a gente fazia tranquilamente, normalmente, e que, assim, do dia pra noite você já não consegue mais fazer. Eu, por exemplo, virava noites tranquilamente. Na minha juventude, era quinta-feira à noite, a gente saía, ia pra balada, eu ia pra um show, de manhã eu tava lá trabalhando, à noite eu ainda saía, ainda tinha um happy hour, dormia umas horinhas, no sábado era o dia... Meu corpo aguentava, seguia e tava tudo bem, eu adorava fazer isso. Agora, se eu tenho que virar uma noite, muitas vezes trabalhando, né, por conta da minha profissão, por trabalhar com eventos, às vezes a gente tem montagens que são feitas, né, na madrugada. E tem um tempo atrás, sei lá, já tem um mês mais ou menos, não, 2 meses que a gente fez uma virada de 2 eventos, em que a gente, em 4 dias, de quarta até domingo, eu dormi 6 horas, assim, tipo, eu dormia 1 hora. São inconsequentes, 6 horas! Não, 3 tava legal, dava pra... O meu organismo tava lá, amiga, o que você tá achando que você é? Lembra que você tem 40 anos? Porque assim, eu não consigo, eu tenho consequências até hoje dessas noites mal dormidas, dessa semana que eu virei e que eu não dormi. Não é só mau humor, é tipo assim, eu sinto coisas físicas. Então, por exemplo, se eu sair pra ir pra uma festa à noite, tomar assim, não é nem encher a cara, não. A gente tomar uma tacinha de champanhe, eu não tenho voz no dia seguinte. Eu estou feia, mas assim, feia. Uma situação de feia triste, drástica. Eu sinto. Porque a pele desidratou, é uma loucura. Você vê o corpo, não rola. Não é só isso, né? Às vezes aí a gente acorda tremendo, aí você também não é mais uma ressaca, é uma humilhação, né? Aos 40 a gente não tem mais o privilégio de falar, estou com ressaca, uma dor de cabeça, põe um óculos escuro e toma uma aguinha, um negócio, tá tudo bem. Não, tipo, você tá humilhada, você tá largada, o seu corpo não responde, não reage, você tá ali tremendo por dentro comigo, e assim, eu tremo por dentro, eu falo, meu Deus, mas foram 2 taças de vinho, que absurdo, fígado, o que tá acontecendo com você? Ele já não reage mais como era antes, então, essas coisas eu sinto muita mudança, apesar de eu adorar, por exemplo, shows, eu sou a louca dos shows, apareceu o show de alguma banda que eu gosto, de algum cantor, eu tô indo, eu amo shows. Mas eu percebo já que eu já não consigo curtir e ficar da mesma forma que... Olha, uma bem diversa. Outro dia eu fui num show sentada. Foi o primeiro show sentada que eu fui, eu achei bom, cara. Tinha assim, uma mesa, você pediu uns negocinhos pra comer e tal. Não vou nem falar de quem é o show, que é velho. Mas foi o primeiro show sentada, eu falei, olha, a gente gosta de show porque a gente não conhece show sentada, né? Eu vejo a minha mãe vai nesses shows, assim, sei lá, Paul McCartney, roupa nova, sei lá, umas coisas que é sentado mesmo, que é pra galera, você fala, tô chegando lá. E você começa a entender o porquê, né? Bem, uma vibe bem Roberto Carlos. No final até rola festinha, o replay daquela melhor música. Eles vão na frente pra pegar a rosa do Roberto Carlos, é bem isso, né? Tipo, só levanta pra pegar a rosa e volta pra sentar, né? E isso eu sinto, assim, que eu chego nos lugares, assim, pensando no que mudou de antes pra agora. Eu chego nos lugares procurando um lugar pra sentar. Isso pra mim, em qualquer lugar. É balada, é festa. Tem lugar pra sentar, eu tô tranquila, eu tô confortável. Inclusive em shows. A gente foi no Detal. A gente chegamos, abro minha canga no chão, sento e fico ali até o show começar. E todo mundo, mas você tá sentada, tá todo mundo levantando, vão pisotear você. Pisoteio, eu tô super feliz aqui sentada, não tem problema. Eu só levanto a hora que o show que eu vim assistir. A minha música favorita, a banda... Depois eu tô ali sentada plena, sem problema nenhum. Não tem mais pique pra curtir inteirão, né? Assim, ficar fulano. E daí eu não queira, eu queria. Te juro que eu queria. Eu adoro curtir, eu adoro. Eu sou uma pessoa muito ativa nesse sentido, principalmente em shows, nessa parte musical. Mas meu corpo não aguenta mais.
Meu corpo não aguenta mais. Por mais que eu tente, por mais que eu me alongue, faça meus exercícios e tudo mais, tem hora que o corpo fala, amiga, beleza, você vai, mas respeito com a gente aqui, por favor, respeite seus limites. E ainda sobre essa questão, né, da gente sair, de ir para shows e festas e tudo mais, sabe o que eu percebi? Que ultimamente eu prefiro muito mais a qualidade dos momentos do que a quantidade. Antigamente era assim, sair quinta, sexta, o que eu vou fazer na quinta, o que eu vou fazer na sexta, o que eu vou fazer no sábado, no domingo. Ultimamente eu prefiro ter um momento bacana, um momento profundo, mas um momento que de fato traga aquilo que eu tô buscando, sabe? O lazer, o entretenimento e tudo mais. Eu já não consigo mais ter uma seguidinha de momentos assim. E tem assim, pelo menos eu acho que eu tenho assim uma programação pra minha semana, que antes eu não tinha, né? Eu ia deixando acontecer, apareceu um negócio ali, você vai, você dá um jeitinho. Agora não, minha semana tá ali toda certinha. Então, se você é pra jantar, vai ser um dia, né? E vai ser uma escolha pensada, que lugar é esse, aonde eu vou. Se tem uma festa, já tem que achar um cantinho pra ficar em casa à toa, né? Que é uma delícia ficar em casa, né? Todo mundo tem essa coisinha assim. E acho que quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente dá valor a esses momentos, né? Do nada. O dia do nada. Minha mãe me ensinou isso. Tem que ter um dia que é o dia do nada. Não vou fazer nada. Não vou. Não. O que você vai fazer? Vou fazer o que eu quiser. Vou deitar no sofá e vou ficar olhando pro nada. De não ter o compromisso, né? De não ter ali uma obrigação. É óbvio, né? Que isso é um privilégio e tudo mais. Mas dentro do que a gente tiver de oportunidade de parar e falar, não, hoje é um dia que eu tenho, ou é um período em que eu vou fazer X, né? Eu vou... Ainda mais alguém que é, né, controladora. E a outra que é virginiana, que também é cheia de regra. Uma coisa, por exemplo, né, comecei agora esse ano, eu me dei a liberdade de ter uma pessoa para me ajudar a cuidar da casa. Eu sei que para muita gente que não precisa ter 40 anos para isso, né? Que muita gente é muito cultural nosso realmente ter, né? Alguém que faz uma faxina que ajuda. Mas eu não achava que eu precisava, que eu dava conta, né? Dava conta de tudo, aliás, né? Achava que eu dava conta de tudo. E agora já não, eu já falei, olha, vamos abrir um pouquinho a cabeça também, né? Assim, a maturidade também te mostra que você pode voltar atrás na opinião, que você não precisa ser tão teimosa em algumas coisas. Então, eu, por exemplo, já me dei agora esse luxo, descobri o lado bom de ter uma ajuda em casa para poder fazer outras coisas e descansar mais também, né? Sim, é algo que, assim, com a maturidade que a gente vai percebendo as reais necessidades, assim, né, do nosso dia a dia, porque talvez lá atrás isso não fosse algo que gritasse tanto pra você, porque você tava no pique, na pilha, né? Agora, quando a gente para e começa a ver, tá, o que eu preciso? De mais coisas ou de melhores coisas? Eu não tô falando de valor, eu não tô falando de preço, eu tô falando de significado daquele momento, né? Do que eu tô entregando. O que é um luxo pra você? Você que tá aí assistindo a gente, me conta assim uma coisa que você se deu ao luxo. Não precisa ser caro, né? Não é acho que você faz questão agora que você é uma linda senhora. Exatamente. Coisas que a gente às vezes não faz, não é por não é, de novo, não é falando sobre valor, sobre preço, não é falando sobre dinheiro, é falando sobre momentos em que a gente para e fala, realmente, isso daqui é meu, isso daqui eu me dou esse luxo, né, de usufruir desse tempo, ou dessa coisa. Eu vejo muito amigas, não é meu caso, mas eu vejo muita amiga contando assim, com relação, por exemplo, à família, né? Que antes tinha muita essa obrigação de ir num evento, às vezes ninguém se tolerava, ouvia desaforo, né? E eu vejo essa maturidade chegando do tipo, não vou lidar com a família, do meu marido, com a minha família, com não sei o que lá, não vou nesse evento. Não sou obrigada a ir no evento da firma, se eu não quero, né, viver essa festa com eles agora, não tô nesse clima. Eu vejo que essa maturidade pra gente traz um pouco isso, assim, essa seletividade do não vou fazer por fazer, pra agradar os outros, pra dar uma social. Eu acho que é porque hoje a gente entende que tá tudo bem a gente não querer estar num lugar e não ir para esse lugar, né? Eu acho que a gente se violenta muito quando nós somos jovens em prol de sermos aceitos ou de mantermos relações. Especialmente ou de família, né? Que a gente acha que é família, é porque é sangue, tem que suportar, hoje eu acho que já tá mudando. E não necessariamente, né? A gente começa a perceber quando a gente chega na maturidade, a entender que a gente não é obrigado a estar nos lugares que nos ferem, ou a lugares que não agregam aquilo que a gente tem buscado. Então, lógico que cada vivência é individual, cada um, né, sabe onde aperta ali o seu calo, mas no meu ponto de vista, quando a gente chega numa idade em que eu posso escolher estar num lugar, por que não fazer essa escolha? Né? Por que pensar ainda... Óbvio, eu não estou falando aqui pra gente sair ferindo as pessoas, sair magoando as pessoas, não é nesse sentido, mas é no sentido de saber onde nós cabemos, né? O que nos cabe, o que não nos cabe,
respeitando e sendo também muito transparente. Eu acho que a transparência é algo que também vem com a maturidade, né? Muitas vezes a gente, na juventude, a gente vem naquele pique e tal, e a gente acaba, não, obrigado, ou sim, vou. Não, eu tenho certeza que eu não vou, vai, se vê lá, e aí sai fora, vamos. Vamos ver um dia, vamos marcar, vamos combinar um dia, a gente vai combinar o dia de sair, nunca sai. Nunca veio. E aí, pensando também um pouco nisso, em como a gente lida hoje, eu queria falar um pouquinho sobre como as nossas mães lidaram com a maturidade na época delas. Você tem memórias da sua mãe chegando na maturidade? Como que ela lidava com a maturidade, assim, batendo a porta? Eu vejo assim, eu acho que a minha mãe, ela trabalhar, é aquela coisa, né? Trabalhava, cuidava de casa, 1001 funções, e a gente inclusive tem um episódio sobre isso, né? Se eu falar sobre esse excesso de tarefas que a mulher vai acumulando. E aí eu acho que hoje eu não vejo ela fazendo as coisas que eu acho que ela poderia fazer. Na verdade, hoje em dia eu olho pra ela e falo assim, cara, minha mãe, ela é tão esperta, tão inteligente, tão talentosa pra tantas coisas, e ela meio que, não sei se ela se limitou ali, né, a não ser mais ativa. Não, eu não sei, gente, eu vou chegar lá ainda também na idade dela e vou falar, não, realmente eu tô afim de nada. Esquece podcast, esquece tudo, mas eu sinto hoje um pouco isso, assim. Eu sinto da minha mãe que ela sempre foi, como eu disse, né, já no começo, ela sempre teve muito medo de envelhecer, ela tinha muito medo de envelhecer, mas para além disso, na minha idade, ela era a mãe ativa. Ela era a mãe bacana do grupo, todo mundo queria estar com a minha mãe, então ela era aquela que de domingo pegava todas as crianças do bairro, colocava todo mundo na bicicleta, todo mundo na bicicleta. Que legal! Que legal, ia andar de bicicleta no bosque. E depois ela era a tia que jogava queimada com a gente na rua, ela era a tia que fazia as coisas, ela era a tia que falava palavrão. Sabe aquela, ela sempre foi essa mulher. E então a minha mãe sempre foi um exemplo de coragem pra mim, de mãe acolhedora, daquela mãe bacana que participa. Minha mãe sempre foi muito participativa, apesar de trabalhar demais. Nos momentos que ela tinha de folga com a gente, ela era aquela mãe que participava, que estava junto. E ela sempre foi muito corajosa, além disso, né? Além de ser uma mãe ativa, bacana, ela sempre foi muito corajosa. Então, aquela coisa, tipo, meu Deus, aconteceu um negócio. Ela estava lá firme, vamos fazer isso, vamos pra lá, vamos pra cá, você não era... Ela estava sempre muito assim. Agora, eu vejo a minha mãe, ela amoleceu de um jeito que... Bom, a mãe dela é uma linda, né? E ontem, vou dar um exemplo aqui, a gente lá tava numa salinha fazendo maquiagem, e a gente tava fazendo umas piadas sobre, nossa fortuna, riquíssima, nananana. Aí a mãe dela chegou assim, parece uma... a primeira coisa que você tem que fazer com dinheiro é ajudar o mundo, né? O mundo tá precisando. Essa é minha mãe agora. Assim. Toda a humanidade. A gente ali pensando umas bobeiras, né? Falar, comprar umas joias. Ela veio com essa... Invista na humanidade. Você tem que investir em algo, invista na humanidade. Eu lembro muito disso, da minha mãe sendo essa pessoa muito corajosa, muito determinada. E agora, assim, a minha mãe, ela amoleceu de uma forma que é bonitinha, é uma graça, assim, mas eu vejo, assim, que ela, a braveza dela, alguém tem que ir pro hospital, ela que levava pro hospital. Alguém ficou doente, ela que pegava... E agora ela não vai mais. Mas agora, assim, as crianças começam a espirrar em casa, ela já tá chorando, ela, ai, meu Deus, essas crianças estão espirrando, eu não gosto de ver eles assim. Esses dias a Ana foi pra viagem de formatura e tava mormaço, ela não usou protetor solar, enfim, né, insolação. E aí fui pro hospital com ela, porque tava muito inchado, fez uns exames, aí falei, mãe, olha, Ana, minha mãe tava viajando, eu falei, aconteceu isso com a Ana, mostrei, mandei uma foto, ela chorou. Ela, meu Deus, tadinha dela. E quando eu falo do medo, assim, meu medo é essa fragilidade, assim, também, né? Isso, é isso, acho que talvez por estar lidando um pouco mais de perto com essa questão da finitude. E a finitude é algo que permeia todos nós estamos suscetíveis à finitude. A finitude é inerente ao ser humano. Uhum. Todos vamos acabar, todos vamos acabando e vamos acabar um dia, só que a gente não lida muito bem com a finitude, porque ela não é tratada no nosso dia a dia desde a infância. Pois é, a gente tem essa coisa com a morte, né, que é muito, assim, é um assunto muito proibido, muito tabu, né, na nossa cultura. E é difícil, né, eu acho que também é uma coisa que mais pra frente, as próximas mulheres, talvez, as próximas gerações tenham que, né, começar a mudar um pouco, porque a gente tem muito medo de falar sobre o assunto, de entender esse assunto na nossa vida. E eu comecei a falar e devagar fui pro México aqui, tô pensando nas celebrações que eles falam, eu não sei onde tô chegando, não continua. Sei lá, eu viajei aqui. Não, mas essa questão da morte realmente é algo que pega, porque eu tinha muito medo da morte. Eu fui criada numa família
em que a minha avó, mãe do meu pai, estava passando na TV, por exemplo, cena na novela de velório. Não olhava, não mudava, né? Não pode falar. Não, eram coisas que a gente não falava. E a finitude é algo que tem que ser tratado com todos e o tempo inteiro, porque nós estamos... a gente tem a finitude natural, né, do envelhecimento, e tem a finitude repentina que pode acontecer. Não, e aí é meio, sei lá, eu vejo meu pai ele tem muitos, enquanto a minha mãe já se fechou nessa conchinha, né, meu pai, ele tem vários amigos, então, amigos da juventude, amigos de trabalho, né, ele continua com contato. E aí ele, toda hora, ele conta pra mim, fulano morreu. Ele fala a verdade. E que cara, toda hora, fulano de Poá morreu, não, ciclano agora tá... E imagina ficar, né, vendo isso acontecer assim, acho uma loucura, né? Eu penso, como lidar com isso, né? Como ajudar, como faz, né? Porque vai vendo que a fila vai chegando mais perto da sua vez, né? Que referências são essas? E eu fico pensando também que o envelhecimento das nossas mães, assim, na idade, né? Quando elas tinham 40, né? Isso há 20, 30 anos atrás, elas não... Eu acho que foi um envelhecimento um pouco... Foi natural, um processo natural que todos passam, mas eu acho que foi um pouco mais silencioso e um pouco mais solitário. Porque hoje a gente tem isso daqui, esse espaço que a gente tem aqui para falar sobre. Mas a gente inventa um podcast para falar disso e vai ter quem vai gostar também, mas as nossas mães não, né? Elas não tinham o advento da internet, elas eram limitadas ali ao círculo de amizades e tudo mais, então você não via pessoas envelhecendo. O que elas tinham de referência? Mulheres fora do seu círculo. As atrizes que nunca envelheciam, que estavam sempre ali perfeitas. Isso, que tem outro timing, né? Porque elas têm acesso a mais coisas e elas têm uma cobrança maior também que faz com que elas, né? Às vezes até sumam da mídia para não ter que lidar publicamente com o envelhecimento, né? E elas não tinham isso, elas não tinham papos, né? Não tinham espaços como esse que a gente está criando aqui para falar sobre o envelhecimento e elaborar isso em conjunto, elaborar isso em comunidade. Então eu acredito que foi um processo mais silencioso e um pouco mais solitário do que o que a gente tem agora. O que a gente tem agora é realmente algo muito rico de podermos falar sobre esse assunto, né, entre amigas, mas também de uma maneira irrestrita para quem está assistindo, para quem vem a assistir, de um assunto que antes não era muito falado. E tinha até essa coisa assim de você mentir a idade, né? Quando você tem... Total, da hora inventava um número diferente, ou não falo minha idade. Não se pergunta para uma dama. A gente inventa tanta coisa, a gente para assim, tenta traçar o paralelo para os homens. Não tem nada disso, né? Não tem nada. Algum homem, já viu algum homem? Não fala minha idade. É uma coisa muito mais da mulher. E aí, uma das coisas que, falando ainda sobre isso de mentir a idade, como que você se sente quando alguém chega pra você e fala assim, nossa, 40? Nem parece. Ai, eu odeio, eu me sinto mal. E eu sei que todo mundo vai falar assim, ai, que bobeira, isso é um elogio, Lia, você tá sendo chata. Há muito tempo atrás, eu tinha uma briga, assim, uma coisa que eu postava no blog, em tempos de blog, que me incomodava muito, que é o magra linda, né? Que às vezes, sei lá, você emagreceu por algum motivo, ai, como você tá magra, linda, absoluta, poderosa. E aquilo que todo mundo considerava um elogio me incomodava, porque eu pensava, como assim, né? Quer dizer que se eu engordar um pouquinho já não é mais. Quer dizer que o magra não é um adjetivo, né? Ele é uma característica, a pessoa tá me medindo, tá com uma régua, isso sempre me incomodou muito. E hoje todo mundo aceita isso, entende isso muito bem. Eu acho que isso já não se comenta do corpo do outro, do peso do outro, não é da sua conta, não é um atributo físico, né? Não, desculpa, não é um atributo, não é um elogio. Isso agora já, assim, popularizou. E eu tenho essa coisa que o negócio da idade me incomoda, quando alguém fala isso, do tipo, nossa, nem parece, eu fico com essa coisa, mas o que devia parecer, né? Como uma mulher de 40 tem que parecer? Isso me incomoda e eu acho que logo a gente chega nessa discussão que todo mundo vai perceber, não, a Lia não era tão chata, faz sentido isso, né? A discussão passou muito pela parte da questão física e o etarismo é um assunto tecnicamente recente. Eu acho isso, a gente resolveu algumas questões do gordo e do magro, muito bem, mas o etarismo tá chegando agora. E aí eu queria saber de você que tá assistindo a gente, me conta, como você se sente quando alguém olha pra você, você fala a sua idade e a pessoa fala, nossa, nem parece... Como assim? Você já tem? Os comentários vão ser, eu amo, eu quero ouvir, mas calma. Eu quero saber. Vocês vão lembrar de mim. Eu quero saber, porque eu sou uma pessoa que eu sempre ouvia que parecia ser muito mais nova mesmo, assim. Isso até é um problema pra mim, porque eu sou, né, uma mulher branca, de cabelo cacheado, com olho claro, sou uma pessoa que as pessoas dizem que eu sou uma pessoa doce, amigável e tudo mais.
Então, isso me traz para um lugar muito juvenil também. Né? Um lugar muito, muito boazinha. Que bonitinha, que boazinha, ela é tão legal. Ela tá... E não é assim, eu não sou boazinha o tempo inteiro. Tem hora que eu dou no saco, tem hora que eu não gosto, que eu não quero. E uma postura que muitas vezes é atribuída à minha imagem. A minha imagem dessa pessoa angelical, uma imagem angelical, que me coloca num lugar que não necessariamente eu estou, né? Então... Não, eu acho assim que a gente tem que entender também que a própria aparência e beleza dos 40 mudou mesmo, né? Realmente, sei lá, se a gente pegar a minha avó com 40 anos, que ela já tinha ali 7 filhos, a vida maltratava muito mais, né? Não tinha, imagina, ela não tinha nem preocupação em fazer o cabelo e tinha aquele cabelinho já branco, que eu tenho cabelo branco desde os 30, né? Não, menos. Quando a gente fazia estágio, eu ia pra faculdade, eu já tinha cabelo branco, eu tinha 20 e alguma coisa. Então, assim, eu acho que... Me perdi de novo, pelo amor de Deus, 40 anos, mas eu acho que tem essa mudança, essa evolução mesmo, que hoje em dia a mulher de 40 não tem uma imagem, né? Não tem... Você falar, não parece o quê? Qual é a referência? 40 e é isso. Isso, 40. de onde vem, né? Não precisa, também tem uma questão, termômetro. Outra questão chata também, que é, mas você tá velha pra isso. Já se viu com 40 anos e com cabelo comprido. Porque, por exemplo, eu usei minha vida inteira cabelo curto. Sempre fui de cabelo curto. Agora, durante a pandemia, eu fiquei presa na torre, né? Os 2 anos presa na torre, virei a Rapunzel, literalmente. Meu cabelo cresceu e eu deixei. Eu amo, já sabia. Quando a gente se conheceu, a Lu tinha um cabelo bem curtinho e liso e mais loiro. Não era mais loiro? Era mais loiro. E eu vivia pensando, imagina, meu cabelo não é. É que eu gosto de cabelo. Não sei. Não, eu também. Agora eu entendo que eu gosto também, mas aí... Talvez papo para um outro episódio que a gente vai falar sobre os padrões de estética e de como a gente se aprisiona neles também, principalmente na maturidade. Mas aqui falando sobre isso, que eu deixei o cabelo crescer durante a pandemia e adorei, tá ótimo, eu vou ficar assim. E aí vem aquelas pessoas que falam, nossa, mas você já não tá muito velha para ficar com o cabelo comprido? Eu adoro usar roupa curta. Eu gosto. Tá tudo bem eu estando no meu peso, eu estando fora do meu peso. Eu não tô falando aqui de questões estéticas, tá? Tô falando de que eu gosto de usar roupa curta, eu gosto de usar cropped, eu gosto de... E aí as pessoas às vezes vêm e eu vejo uns olhares tipo assim, nossa, eu não ligo muito. Eu acho que eu não é nem... acho que eu sou meio assim, eu não ligo muito pra essas coisas. Vocês estão falando o problema de vocês, eu não estou vendo. Eu acho que é mais assim, o que a gente viu realmente de outras gerações, né? Que tinha meio isso, né? Cortava o cabelo, quando ficava mais velha, mudava o look. Mas assim, eu não sinto essa pressão mais hoje, não. É isso. Essa é maturidade. Belão cada vez mais longo aqui, tipo, me achando... E eu vou te fazer 2 perguntas, Lia. Na maturidade, eu quero saber uma coisa que você escolheu não fazer mais, que você fala assim, isso eu já decidi não fazer. A maturidade me permite não fazer isso. E outra coisa que você falou, não, agora com a maturidade eu escolho fazer. Eu tenho algumas. Não faço mais isso, assim, sei lá, acontece ainda de eu querer usar, fazer um negócio que eu sei que não vai dar certo e não dá. Tipo assim, outro dia eu fui numa festa, que era um lançamento de um álbum de música. E era assim, era uma festa num lugarzinho apertadinho, muito custo, só tinha bebida, não tinha lugar pra sentar, música alta, e tipo, eu ficava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim socializando, mas por que eu não me ouvi, né? Na minha voz interior falando, não, querida, você não precisa disso, pra quê? Então, eu acho que tem isso. Agora, coisas novas pra fazer, eu tenho algumas, assim, várias. Eu acho que eu tenho alguns desafios, assim, que eu dou uma puxada nas coisas novas. Por exemplo, esse ano eu resolvi fazer um ensaio fotográfico, assim, na rua, tal, uma coisa meio Nova York, mas era a Avenida Paulista, que é uma coisa que, sei lá, gente, eu me senti super bem. Falei assim, nossa, com 40, tá marcando meus 40 anos. Fiz com a Maria Diná, que é uma fotógrafa maravilhosa, que fez fotos lindíssimas nossas. Segue a gente aí no Instagram pra você ver esse ensaio que a gente fez lindo. Aí outras coisas também. Ao mesmo tempo em que esse evento eu sabia que era uma roubada, não tinha nada a ver pra mim, eu tenho me obrigado a ir em alguns pra socializar, que é uma coisa que eu falaria não sou obrigada, mas eu falo assim, não, pera, eu acho que eu vou tentar, vamos ver como é que é, vamos sentir. Também tô gravando aqui um podcast, que é uma coisa nova, tô me arriscando numa coisa nova. É isso, tem algumas coisinhas que a gente... Vai se permitindo. Vai testando. Olha, que eu decidi que eu não faço mais e que a maturidade me permitiu, me trouxe a esse lugar de falar assim, isso eu não faço mais, é entrar no mar, entrar na piscina quando eu não quero. Eu sou uma pessoa da terra, eu não gosto de ficar molhada,
Eu não gosto da sensação de estar molhada, não gosto de passar frio, não gosto de chuva, não gosto de nada desse lado. Sou, né, 50% baiana, na teoria, na prática, acho que eu sou 100% baiana, mas eu não gosto de entrar no mar, não gosto de me sentir molhada e sempre tive muita pressão do tipo, ai, você não vai entrar na piscina? Ai, você não vai mais. Mas eu amo o ambiente, amo estar na praia, amo estar na piscina, o ambiente da praia, o ambiente da piscina, eu tô ali com a minha canga esticada, tomando sol, torrando, derretendo. Eu não gosto do molhado. E aí sempre tinha uma pressão de, mas você é uma mãe, como que você não vai passar com seus filhos esse momento na água? Você tem que jogar eles pra cima, eles têm que te molhar. Ah, mas vai vir pra praia e não vai entrar no mar? Ai, pra praia, você não vai, nem o pé? Tá no hotel e não vai na piscina? Não, nem o pé, eu adoro estar aqui, mas eu não quero me molhar. Então isso era uma coisa que às vezes eu me forçava pra agradar, e agora eu já falo, não vou entrar, o Lê, meu marido mergulha, ele vai mergulhar, a gente tá junto, eu tô lá junto, mas não vou mergulhar, não vou, porque isso não é meu e eu não vou me forçar. Ele ainda é o contrário, ele gosta de mergulhar, por exemplo. Por isso eu penso, aquela coisa. E aí coisas que eu escolhi fazer, por exemplo, da maturidade me trouxe pra um lugar em que eu escolhi que eu vou fazer as tatuagens que eu quiser. A minha primeira tatuagem eu fiz com 16 anos, aí ficou parecendo aquelas tatuagens que você faz no presídio, aí eu falei, não, vou cobrir, aí com 33 eu cobri, e dos 35 pra cá eu já fiz 13 tatuagens. Gente, olha ela que madura. Onde vamos parar? Não sei. Qual é a meta? Não há. Pra deixar lá, e adoro tatuagem, quero fechar um braço, isso. E agora? Aos 40 eu tô virando a tia tatuada. E tá tudo bem. Outra coisa que eu escolhi, de fato, começar a produzir conteúdo. A trazer, a tirar... Demorou esse, demorou 20 anos de atraso, não tá aqui. Desde que a gente se conhece, que bom, você precisa produzir conteúdo. Lu, por que você não vem? Por que você não faz um blog? Por que você não traz? E eu sempre, né, me sabotando, achando que ninguém ia querer ouvir o que eu tinha pra falar, ou que não era interessante o que eu ia trazer. E aí agora, com os 40, o ano do sim, eu falei, então... então acho que assim, resumindo, eu acho que dá uma coragem, né? Uma coisa assim do tipo, meio que até uma coisa meio do contra, né? Uma vozinha assim, falando assim, você está ficando velha para... Não estou, eu vou fazer uma loucura, você está em fotográfico, vou, né? Sei lá o quê. Uma coisa que aconteceu... É uma crise de meia-idade do bem. É verdade, é pro bem, eu sinto total pro bem. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar para o envelhecimento dessa forma. E uma coisa que eu queria também saber, Lia, pra gente, né, caminhar para o fim. Qual é a tua rotina? Vamos falar um pouco da nossa rotina de dia a dia, assim, de rotina estética mesmo, agora falando da parte estética. Sobre essa coisa até de se olhar no espelho, se perceber mais velha. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, que foi no dia que eu fiz 30 anos. Então, estamos voltando, 10 já era. Eu vi as primeiras ruguinhas embaixo do olho. Eu falei, não é possível que é assim. Então, quando eu fiz 30, eu vi as ruguinhas embaixo do olho, né? Então, a gente tem essas mudanças todas, né? A gente, o melasma, as ruguinhas, os cabelos brancos que não param, né? E você tem uma rotina diária de skincare? Você faz? Eu gosto da rotina, né? Eu sou a pessoa que, assim, eu adoro ter uma rotininha bem... Agora passa esse creminho, agora passa... Só que aí, agora aos 40, eu me vi nessa batalha contra o melasma. E aí... O tratamento que começou a funcionar pra mim, ele diz pra mim não ter mais a rotina e não passar mais 200 produtos que eu amo, né? Eu gosto daquela rotina asiática, 20 produtinhos na sua manhã e 30 na sua noite. Aí o tratamento que eu parei pra fazer contra o melasma era meio que o contrário. Era assim, o sabonetinho é o Johnson's Baby que você usa de bebezinho no rosto. O tratamento não é só um hidratantezinho mesmo, uma coisinha assim. Então eu tô nesse momento assim que eu tô meio... Não posso nem passar um óleo, um sérum, não, nada. Tô nessa tentando entender. Eu pensava que aos 40 eu já ia ter, assim, um entendimento maior, né, do que funciona pra mim, não funciona, mas aí do nada você... Tem um turning point aí, não é assim, não é bem assim, né? Quem tem melasma vai me entender que, assim, a gente gasta com todos os produtos do mundo e no final diz uma coisa diferente, que é o que funciona. Pra mim, falando agora do corpo, da parte de disposição, hoje eu me sinto muito mais disposta do que 20 anos atrás. A Luciana de 40 dá um pau na Luciana de 20. E tô falando isso com consciência de saber que hoje eu tenho muito mais limitações do que eu tinha aos 20, mas porque hoje eu tenho buscado isso com muito mais clareza. Então, eu tenho minha rotina de exercícios, minha rotina do pilates, do treino, da parte alimentar é muito mais focada mesmo do que o que eu tinha, né, 20 anos atrás. Então, hoje eu sinto que a rotina para mim,
na parte de atividade física é algo que eu não abro mão. Isso... Mas bate diferente no nosso organismo, né? Tipo assim, se você fizesse tudo isso há 20 anos atrás, você ia ser uma musa, uma pessoa perfeita, uma deusa. Agora você faz tudo isso, um resultadinho, assim. Eu tenho 4 meses pra ganhar 1 quilo de massa magra em 20 dias que eu fui viajar e não treinei e perdi 2. Sério, não, eu fui viajar também, falei, nossa, eu tô andando todos os dias, né? Fiquei 30 dias fora, andei pra caramba. Falei, não, minhas pernas não tem músculo pra caramba, né? Aí fiz exame semana passada de sangue lá, e uma das coisas que veio assim, a médica falou, então, é que esse negocinho aqui negativo me fala que você tá com pouco músculo, né? Aí eu, olha lá. É isso, essa parte, ela não é nada, é muito ingrata essa parte. E aí, pra gente finalizar, quando a gente fala sobre sermos mulheres maduras, né, e sermos mulheres que influenciam a vida de outras mulheres, queria que você contasse um pouco e trazer um pouco da sua experiência sobre ser uma influenciadora que agora é uma influenciadora considerada madura. Conta pra gente um pouco. Pois é, não, porque eu vivi todas as fases, né? Eu comecei a fazer conteúdo na internet com 15 aninhos, numa fase em que ninguém nem tinha câmera, então a gente era conteúdo mesmo, não dava pra ser só influenciadora com a sua própria imagem. E foi passando, né? No momento em que a gente tinha textões, as pessoas ainda liam textões, no momento que a gente via longos vídeos, e agora a gente tá nesse momento, assim, que é sua cara, assim, rapidão, e sobe e ninguém vê nada mais. Pra gente que se vê toda hora, né? Chegar nesse momento da cidade é difícil, porque a gente tá todo dia ali com aquela câmera que te distorce, se vendo, né? Envelhecendo. Mas agora eu tô pegando o primeiro vislumbre, assim, o primeiro momento em que as marcas começaram a considerar que as mulheres mais velhas precisam. Quando eu digo mais velhas, é porque assim, é aquela coisa cruel, né? De quem tá no auge, de quem é, né, mais visto sei lá, 25 anos, 27 no máximo. E eu tô pegando esse primeiro gostinho de que as marcas entenderam que tem que ter ali uma cota da senhora. A cota da senhora. Porque é uma loucura. Hoje eu olho pra algumas coisas, sei lá, uma publicidade de um produto de skincare e eu vejo uma menina de 20 e poucos anos fazendo e falando, isso aqui é uma sacanagem na cara, né? Vai falar de colágeno? Ela tem colágeno, ela não tem ruga, ela não tem poro, ela não tem melasma, não tem nada. E ela tá fazendo essa campanha desse produto, né? Aí, lógico, né? Porque realmente precisa vender pra todos os né? E aí eu tenho agora é um prazer, essa coisa de estar sendo chamada pra fazer com esse viés da mulher que, né, tá ali nos 40, né? Ali, que pega ali 35 a 50, essa faixa. Mas ainda é pouco, né? Ainda é um comecinho, é uma primeira levinha, do mesmo jeito que a gente viu, né? Finalmente as negras e as gordas sendo incluídas nas campanhas publicitárias, que é uma coisa que não existia antes, né? Sim. Né? Era invisível. Mulheres trans. As mulheres trans. Agora a gente tá nesse momento em que as mulheres mais velhas, né? As mulheres de 50, as mulheres de 60 estão começando a aparecer em campanha publicitária, em conteúdos de moda, de beleza e tudo mais. Então eu tenho essa coisinha de já estar sendo incluída, assim, desse lado. Você já tá sentindo essa viradinha da rota, né? Eu olho o casting de uma campanha, eu me vejo ali nesse ponto. Eu imagino que na hora que eles selecionaram, eles falaram, não, vamos colocar uma pessoa que precisa, né? Tá precisando, né? Fazer parte, né? Precisa ter. E é engraçado que eu começando agora, né? Apesar de já ter esse desejo, mas começando agora nessa parte de conteúdo, de produção de conteúdo, eu sinto que eu pego desse ponto agora. Eu falo, tá, agora aos 40 eu vou começar a produzir conteúdo. Muito legal. Agora aos 40 eu vou começar uma coisa totalmente nova. E a gente vai ter um episódio, inclusive, sobre isso, sobre inovações, sobre mudanças de carreira, mudanças de cenários e de rotas. Então, em breve... mudança de rotas. E aí, aqui não é uma mudança de rota, porque eu vou continuar trabalhando com o que eu já trabalho, mas trazendo também... Vai saber se esse podcast for um super sucesso, se não tiver tempo pra fazer mais nada. Sim, só mudou a rota. Agora eu só desenvolver conteúdo. Mas chegar aqui também é um desafio de falar assim, tá, agora... Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu tava com uma outra energia, com um outro corpo, com outro rosto, mas... Tô aqui, então eu vou produzir conteúdo, sim, do que eu tenho, do que é real. E eu sou muito autocrítica. Às vezes eu vou fazer uma foto, um vídeo, eu olho aquilo e falo, nossa, mas tô com a bolsa aqui, né? Tô com o celulite, tá, não sei o que. É isso, gente. A vida real é essa. Eu acho que mostrar o que de fato acontece para que as pessoas que nos ouvem, que nos escutam, né? As pessoas que nos assistem, que entendam que é isso. A vida real acontece, o envelhecimento acontece.
E a gente Acho legal que, assim, quem ainda tá um pouco mais longe, né, tá chegando, tá nos 30 e poucos também, já tenha essa abertura para ver as mulheres de uma faixa etária maior falando a respeito. Hoje eu adoro ver, eu sigo mulheres de 50 e de 60 que estão produzindo conteúdo, que começaram agora também, porque antes não tinha mesmo. Imagina. E eu tô gostando, tô entendendo, tô treinando esse meu olhar também para ver o envelhecimento, a maturidade de uma forma mais natural, mais bonita, né? Que a gente possa ser inspiração também, né? E abertura para essas pessoas que queiram falar, que vocês possam encontrar no nosso podcast um território, um espaço que vocês podem contribuir, em que a gente pode trazer também aqui as dúvidas, as dores, as questões de todas. A ideia é justamente essa, de trazer a maturidade como algo que pode ser tratado, sim, com leveza, algo que pode ser tratado, sim, de uma maneira grata, de uma maneira gostosa, apesar de todos os pesares, apesar dos exames estarem dando lá nos marcadores um pouco de diferente, apesar de você começar a ir em especialidades médicas que você não ia antes, né? Apesar de a gente do ciático não corresponder, né? De a gente não conseguir mais ficar virado num show, ficar de pé num show, apesar do outro lado, a gente é muito mais sábia, a gente tem uma vivência que acrescenta muito pra gente, né? Na nossa alma. E que todos possam ver isso, e que todos possam, que essa informação possa chegar a todos para que a maturidade seja cada vez mais desmistificada. Acho que esse é o nosso grande desafio aqui. Bom, agora conta pra gente aí nos comentários quando você percebeu que você não era mais uma garota. A gente quer saber o momento que você parou e pensou, acho que eu tô ficando velha. Conta pra gente. Chegamos ao final de mais um episódio de Essa Tal Maturidade. A gente espera que vocês tenham gostado de ouvir esse papo, de estar aqui com a gente e que tenha alguma inspiração aí desse papo. Se você gostou desse episódio, de tudo que a gente falou aqui, não esquece de seguir a gente, deixar os seus comentários com suas dúvidas, suas sugestões. A gente está aqui para dividir experiências e a gente quer saber mais sobre você também. E para não perder nada, já segue a gente, ETMcast, nas redes sociais. Segue também Luca Nietzsche e Lia Camargo. E só para lembrar, a maturidade é uma jornada enriquecedora. A gente está muito feliz por ter vocês aqui com a gente. Continue explorando, aprendendo e crescendo, porque a verdadeira maturidade nunca para de evoluir. Se você gostou do conteúdo e representa alguma marca e acha que ele tem fit com o que a gente está falando aqui, é só mandar um e-mail para esse endereço que está passando aqui na tela. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau.